Quantas vezes você já ignorou a sua intuição porque achou que era só coisa da sua cabeça? A intuição é um canal muito poderoso, gente. A intuição, eu vejo ela como uma tecnologia avançada. A nossa intuição, ela tem uma conexão com o Wi-Fi divino. Eu sou Marquito, professor de pintura terapêutica. Esse é o Café com Alma, o nosso espaço para nos reconectarmos com a nossa essência criativa, para que a gente possa ir além da técnica, a gente possa conversar sobre temas que ajudam a gente a melhorar o nosso autoconhecimento e fortalecer a reconexão com nós mesmos. Seja bem-vinda, Kátia, seja bem-vinda, Marta, Geizinha, Marine, Tânia, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, o tema que a gente vai conversar é sobre a intuição. A intuição, a nossa tecnologia invisível. Seja bem-vinda, Luísa, Vivi. Coisa maravilhosa receber vocês aqui. Marcos Eduardo! Temos um aniversariante aqui hoje. Marcos Eduardo, meu sobrinho. Parabéns, Marcos Eduardo! Felicidades! Muitas bênçãos, muitas alegrias, um novo ciclo para você. Tudo de mais maravilhoso na sua vida e que Deus possa fortalecer cada vez mais essa criatividade, essa inocência, esse espírito maravilhoso que você é. Você sabe que eu te amo muito, né? Um beijo no seu coração, Marcos Eduardo, que seu dia hoje seja simplesmente incrível. Luísa, seja bem-vinda. Então, gente, quando a gente fala sobre intuição, esse é um tema que é delicado, é sensível e que a gente consegue acessar em muitos momentos da nossa vida. É diferente quando a gente recebe, é diferente de quando a gente recebe uma intuição e quando aquilo que a gente está sentindo ou está percebendo é uma projeção de uma vontade nossa. A gente tem uma mente lógica, né? Essa nossa mente que analisa, essa mente que fica percebendo as coisas ao nosso redor e que permite a gente alcançar uma compreensão clara das coisas que estão sempre ali rodeando a gente. Isso tudo é a nossa mente lógica. Porém, a nossa mente lógica, ela não consegue perceber tudo. Nem tudo é respondido por essa nossa mente física, essa mente que trabalha sempre com a análise, com a lógica. Nem tudo é captado por ela. É interessante, tem um livro chamado O Código Básico do Universo, do autor Máximo Citro. Vocês podem encontrar ele pela Amazon também. Quem tiver curiosidade de se aprofundar nisso, né? Vocês podem procurar lá. O Código Básico do Universo, de Máximo Citro. E ali ele fala que a gente percebe muito pouco do oceano de vibrações do universo que a gente tá. Então olha só essa percepção. Estamos inseridos em um grande oceano. Toda a água é vibração. E ali, dentro desse oceano, os nossos sentidos, eles conseguem perceber apenas 5% desses sinais que são existentes. Gente, é muito pouco. É muito pouco. Você imagina a nossa capacidade, a capacidade do ser em um oceano que é 100%, e a gente consegue ter uma percepção de apenas 5% dos sinais que estão sendo emitidos. Tudo aquilo que está ao nosso redor. Ou seja, não percebemos 95% de tudo aquilo que está rolando no nosso ambiente. Tudo aquilo que está acontecendo, as percepções. Isso aí, a gente é como se a gente estivesse perdendo tudo ali.
E um exemplo legal, só para vocês terem uma noção, é o filme Lucy. Alguém que já assistiu? Me fala aqui nos comentários quem já assistiu o filme Lucy. Depois vocês também podem procurar para assistir por curiosidade, a título de curiosidade, porque ele é bem interessante. No filme Lucy, ali ela acaba acessando uma química que vai liberando essa capacidade ali da mente, né? E ao tempo em que ela vai acessando, ela vai conseguindo ter novas percepções. Sabe quando você está acessando todo esse Wi-Fi? É como se fosse o Wi-Fi divino, tá tudo ali para ser acessado. E de repente você vai desbloqueando e acessando tudo aquilo ali. No filme mostra muito disso. Quanto mais ela acessa, mais ela começa a entrar numa conexão que é como se fosse realmente uma rede, uma grande teia da internet. E ali você consegue ter uma noção do que seria isso, sabe? Acessar esse espaço. E o nosso intelecto, ele é ligado ao nosso eu humano. Isso aqui, ó, matéria, o ser temporariamente humano, que a gente está aqui representado por esse personagem na matéria. Porque isso aqui, o corpo, é um personagem, é um avatar. E quando a gente volta para casa, o avatar fica, mas a nossa essência, aquilo que realmente somos, volta. E ali, quando a gente volta, é o acesso total também. O acesso a essa nossa realidade, a realidade espiritual. E é interessante, o nosso intelecto ele é ligado, então, a esse nosso eu humano. E o nosso eu humano, ele é muito limitadinho. Por isso que a gente vai sempre buscando trabalhar as nossas percepções, expandir isso tudo que a gente vem tendo aqui de consciência. E a gente vai dando um passinho por dia. O eu humano, ele é limitado. E ele não consegue alcançar o que está acontecendo aqui ao nosso redor. O que percebemos aqui é muito pouco, é muito pouquinho. Porém, a nossa intuição, ela está ligada ao nosso eu divino. O eu humano é limitadinho, o eu divino é conexão abundante. Então, quando chega a nossa intuição, é essa nossa conexão. É como se, em alguns momentos, a gente acessasse esse Wi-Fi divino, que está tudo aqui para ser acessado. E quando a gente consegue acessar essas informações, a gente recebe aqueles insights. Sabe, quando de repente você sente, vem aquela ideia. Olha só a Santa Essência, a Aline falando, um cachorro percebe mais do que um ser humano. Os animais, né? O cachorro, o gato. Gente do céu, como o gato é um bicho que parece uma anteninha, né? Quem já teve gato ou tem gato consegue perceber isso com facilidade. Você tá ali, ele tá assim, às vezes o gato tá olhando pro nada. E às vezes parece assim, nossa, será que ele tá vendo alguma coisa? Tá vendo um espírito? Tá vendo um ser sobrenatural? Nem sempre. Às vezes, os animais eles estão só percebendo aquilo que está acontecendo, recebendo aqueles acessos do que está acontecendo ali no ambiente, tendo aquelas percepções. A Marta falou que eu chamo de mentores espirituais. Então, existem os mentores espirituais, a nossa intuição nem sempre ela é um acesso, por exemplo, de um mentor espiritual. Muitas vezes a intuição é acesso à nossa própria capacidade espiritual, que tem esse aqui o nosso eu humano e o nosso eu superior, que somos nós. É como se fosse uma parte maior da nossa centelha, que a gente tem aqui uma parte menor e uma parte maior está fora, é extra. Eu chamo de centelha divina, tem o eu superior. Outras religiões vão chamar de Espírito Santo. É aquele momento que você tem o acesso. As nomenclaturas são variadas, mas é um acesso àquilo que também é você. Só que a gente acessa isso quando a gente vai desbloqueando
os nossos canais. Então a gente começa a ter mais acesso, com mais limpidez, a gente começa a perceber mais. E como somos um com essa fonte divina, em muitos momentos a gente acaba acessando essa intuição. Isso que vem dali de fora, mas que ao mesmo tempo já está conectado com a gente. E é interessante porque existem formas de a gente facilitar esse acesso. A Soraya falou que percebeu que nos últimos tempos, quando não segui minha intuição, as coisas deram errado. E tem muito disso, a Roberta, né? Tem muito disso, Roberta. Nossa intuição, ela chega de um espaço, muitas vezes, de limpidez. E não é sempre que a gente está acessando, mas tem momentos que a gente consegue acessar. E quando ela chega de um lugar de leveza. Que nem eu falo sobre a intuição e o medo. Mas será que não é o medo que está me dizendo que eu não vou por esse caminho? Nossa, o medo ele vem de um lugar mais pesado. A intuição, eu sinto sempre ela aqui. E eu sinto que ela vem de um lugar de leveza, um espaço de clareza. E existem formas de a gente acessar, de a gente facilitar esse acesso com a nossa intuição. Por exemplo, a gente pode buscar limpar esses canais entupidos. Porque é como se fossem vários encanamentos, né? E de repente, quando alguns deles estão entupidos, a gente acaba tendo essa dificuldade de acessar aquilo que pode chegar e fluir para a gente com muito mais facilidade. E eu vejo muito as artes como medicinas também. E as artes, eu falo, a pintura terapêutica é uma que eu me identifico muito, mas as artes, a pintura, a dança, o canto, tudo isso foi colocado nessa realidade para a gente justamente para facilitar esses caminhos, para em alguns momentos permitir que a gente também possa desbloquear esses canais entupidos. Porque por meio da arte, a gente coloca isso para fora, sabe? A Jane falando, depois que a aquarela terapêutica chegou, eu sinto mais leveza e minha intuição tem me ajudado muito nas grandes decisões. É maravilhoso sentir. E é exatamente isso. A Aline Santa Essência está falando que a aquarela abre muito a minha intuição. É justamente isso. A Elane falou que travou. Travou para vocês também? Gente, se acontecer de travar a live aqui em algum momento, pode ser a sua conexão também. Aí você sai da live e entra de novo, rapidinho, que bem provavelmente vai dar continuidade. Voa Pedroca, isso é bem verdade. O medo, quando eu sinto, parece vir do estômago. E a intuição, assim como você falou, vem aqui do meio do peito. Vem aquela sensação de leveza. É como se fosse um aviso suave. Aquilo vai chegando assim de uma forma delicada e você só sente. Alguma coisa me diz para eu seguir isso aqui. Para eu ir por esse caminho, só que é de uma forma muito mais leve. Então, eu estava dizendo aqui sobre a gente limpar esses canais entupidos, né? E as artes, eu vejo elas justamente como medicinas. É uma forma, uma pílula que não traz aquela química que tem um efeito colateral para o nosso corpo, mas que permite que as nossas emoções e tudo aquilo que está aqui dentro possa fluir de uma forma muito mais leve. Então, a gente vai facilitando, limpando, desobstruindo esses caminhos justamente para que a gente possa receber cada vez mais. E a gente toma isso como decisão, não é só quando você está inspirado. Você pode se sentir completamente bloqueado. Não sei se já aconteceu com vocês também. Comigo acontece assim. Nem sempre eu estou morrendo de vontade de pintar, ou estou com muita inspiração. Porém, quando eu sento e coloco essa minha intuição, eu já abro espaço para a musa, que é a inspiração. E a musa, ela vai fazendo parte do ambiente. É na hora que eu pego a caneta, que eu preparo o ambiente, coloco uma musiquinha, eu já estou preparando, já estou mandando essas informações para minha mente, dizendo, estou me preparando para começar. Então eu não fico aqui, ai gente, eu não vou fazer porque hoje eu não estou inspirado.
Não espere por inspiração. Você cria esse espaço. Você cria esse momento para fazer isso acontecer. Então, quando você coloca a musiquinha, às vezes você coloca um óleo essencial nas suas mãos, de repente você acende uma velinha ali, você vai criando a vontade, permitindo que ela possa nascer. E aí, quando você começa a fazer a sua arte, a desenhar, às vezes de forma aleatória, você não precisa já iniciar com aquilo em mente que você quer fazer. Só de você sentar, você começa a fazer os seus espirais, vai criando as bolinhas, vai definindo ali o seu desenho para depois trazer a tinta. Você vai permitindo que aquilo vá nascendo. E é como aquelas engrenagens que quando a gente começa a rodar as engrenagens menores, a gente vai permitindo que elas possam girar, as outras vão girando. E isso acontece com tudo na nossa vida. Às vezes você quer ler um livro, mas você não está dando conta de fazer esse movimento. O que você faz? Uma página. Você começa ali os primeiros 3 minutos, você vai ler aquela página, você vai ver já está acontecendo. Você começa a fazer as suas primeiras pinceladas, na hora que você vai ver, já está acontecendo. Não fica criando muitos obstáculos para fazer aquilo que vai te fazer bem. E assim como eu estava dizendo aqui, a pintura terapêutica, as artes, elas são formas de permitir a gente ter esse acesso, sabe? Esse acesso de uma forma muito verdadeira, onde a gente entra ali dentro desse espaço que a gente criou e começa a sentir todas as emoções fluírem. Isso tudo que a gente está falando aqui sobre a intuição tem um bônus dentro do Aquazen. É uma das primeiras trilhas lá dentro do método Soltar. Tem um bônus onde a gente aprofunda sobre a intuição, para que a gente possa acessar cada vez mais. E lá dentro vocês também encontram uma meditação com uma reprogramação mental para acessar a sua intuição de uma forma muito poderosa. E você pode fazer, inclusive, antes das suas pinturas. Então, naquele dia que você sente que está muito bloqueada ou bloqueado, você sente que a coisa está muito parada, sabe? Você quer acessar mais. Ou você está querendo criar um projeto que é importante para você, mas você não está sentindo. Você pode fazer isso também. Você pode fazer uma meditação, ali a meditação de reprogramação mental, para desobstruir esses fluxos e reconectar você à sua centelha divina, para que você possa liberar e limpar a sua intuição. Quem é aqui que já está lá dentro do método Soltar, pode acessar lá o Aquazen. Eu acho que é o primeiro bônus dentro do Aquazen, que é uma das trilhas de conhecimento que fica dentro do método Soltar. E ali você vai conseguir ter esse acesso também. Mas se você não está dentro do método Soltar ainda, você pode fazer isso que eu estou falando. Você pensa em limpar os seus canais por meio do movimento. Você pode ir trazendo isso também por meio da sua pintura, por meio da sua arte. E é interessante que os nossos ancestrais, eles já sabiam disso desde o primórdio. Às vezes a gente pensa, fala assim, homens das cavernas. Os indígenas de quando descobriram o Brasil. É interessante porque é trazido como se fossem, tipo, aqueles que não sabem nada. Os portugueses eram os inteligentões e aqueles que estavam aqui eram aqueles que não tinham o conhecimento. E eu vejo assim, muito, muito contrário, sabe? Aqueles que estavam aqui, eles já tinham as conexões com a natureza, eles já sabiam como acessar por meio das artes. Então, com todas essas conexões que eles tinham, a intuição já era muito desbloqueada. Como vocês acham que, em meio a tantas plantas, eles encontravam exatamente aquelas que traziam curas? Interessante isso, né? Será que foi tentativa e erro? Pegando aquela planta ali, pego, tomo, morro. Esse daqui morreu, então essa planta a gente já não toma mais. Eu, sinceramente, acho que na tentativa e erro já tinha acabado as tribos indígenas tudo. Então, essa nossa tecnologia ancestral, ela já está aí,
a intuição. E aqueles que tinham mais acesso, que eram considerados os aqueles menos favorecidos intelectualmente, jamais, gente, jamais, os indígenas, eles sempre foram muito conectados. E é de uma inteligência, pureza, muita coisa maravilhosa. Então, muito daquilo que a gente tem hoje, que os nossos avós traziam por conta dessa inteligência indígena, vinha ali dos nossos ancestrais que tinham esses acessos por meio de intuições. Eram acessos de muita leveza. Então, sabia quais eram as plantas que curavam as dores de cabeça, as enxaquecas, as doenças no estômago. E aquilo tudo ali eram coisas que chegavam justamente quando os canais eram mais desbloqueados. Quanto maior a nossa conexão com a natureza, mais esses canais ficam mais livres. Quanto melhor é a nossa alimentação, mais esses nossos canais acabam se tornando mais livres também. Eu percebi, por exemplo, que a minha criatividade, eu já tinha falado em alguns momentos aqui em relação à questão do TDAH, né? Que eu sou diagnosticado com TDAH, isso já foi na fase adulta, e durante muito tempo da minha vida eu não conseguia focar numa coisa específica. Essa live mesmo aqui, que eu estou fazendo, eu já teria me perdido aqui milhares de vezes. Não significa que eu não me perco de vez em quando, né? E é por isso que eu sempre preparo um roteirinho aqui para eu ir acompanhando enquanto eu vou conversando com vocês, justamente para ser mais objetivo. Mas isso é algo que eu sempre tive muita dificuldade, eu não consegui nem me visualizar fazendo isso. Porém, eu fui tomando novas escolhas na minha vida. E por meio dessas novas escolhas, eu fui limpando mais a minha alimentação. Eu foquei em algumas coisas que fizeram a minha realidade mudar em um nível muito gigantesco. Porque eu nunca falo assim, olha, não tome a medicação, porque de forma alguma você vai fazer aquilo que está sendo prescrito pelo seu médico, você vai fazer o acompanhamento, você vai sentindo, se sentir que não está bom, você conversa lá para ver se você vai reduzir a dose da sua medicação. Comigo, eu fiz isso durante um tempo. Porém, cada um tem uma experiência diferente. E a minha experiência com a medicação, ela não foi boa. E eu sentia, inclusive, que quando eu estava na medicação, era como se o meu chakra da coroa, coronário, ele estivesse bloqueando. Isso comigo, foi o que eu senti. Eram como se, inclusive, as ideias não estivessem chegando. Porque me ajudava a focar em coisas específicas, porém eu sentia que os meus canais, a minha criatividade estava cortando. E eu comecei a sentir isso de uma forma muito estranha. E daí, eu sentia que também eu estava tendo efeitos colaterais, mesmo tendo reduzido a dose, eu sentia efeitos colaterais no meu corpo. Teve uma época que eu cheguei a emagrecer 10 quilos com uma medicação. E alguma coisa aqui dentro me dizia que eu precisava testar algo diferente. E o que acontece? Eu não digo que todo mundo, grande parte das pessoas, não é que não tenham o TDAH, mas uma grande parte está envolvida em muitas distrações do dia a dia. E às vezes parece que a única forma de você acessar um foco, acessar aquele momento presente seria por meio de uma medicação. Só que isso não é algo que é para todo mundo, entende? E nem todo mundo tem TDAH. E o que eu percebi? Que mesmo sendo diagnosticado, algo foi muito diferente para mim. Quando eu comecei a melhorar o meu sono, os exercícios físicos e a minha alimentação, esses três, gente, eu senti uma mudança gigantesca. Então, às vezes, o que eu percebo? As pessoas, elas querem uma pílula mágica. As pessoas, elas querem algo que eu vou tomar e vou melhorar meu foco, vou melhorar minha concentração. Só que elas não fazem o mínimo
que o próprio corpo solicita, aquilo que vai te levar para um outro patamar, inclusive sem mudar toda a química do teu corpo. Compreende? Existem coisas que é possível fazer até mesmo para quem tem o TDAH e para quem não tem e que sente que a vida está completamente perdida em meio a tantas distrações. E existem coisas que é possível de serem feitas com aquilo que é natural também. Você consegue buscar os exercícios físicos, é uma academia, é uma dança, é uma musculação, é a corridinha aí, ó, perto da tua casa, alguma coisa. Se você está me assistindo aqui e você não está fazendo hoje, não está fazendo nenhum exercício físico, essa mensagem pode ser para você. Eu recomendo que você busque esse auxílio, porque quando você está no movimento, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, ela entra em hiperconexão com tudo aquilo que é mais sagrado e mais sensível. Você vai ter mais acesso, você vai ter mais criatividade e você vai conseguir acessar isso de uma forma muito poderosa. Então, o exercício físico, ele vai te ajudar a melhorar naquilo que precisa ser melhorado. A você fortalecer até as suas conexões neurais. E olha só, uma caminhada na rua, uma corrida, uma musculação, um crossfit, uma dança, seja lá o que for. Às vezes você está metida em um monte de comprimido. Lembrando sempre, eu não estou falando para você deixar de tomar suas medicações. Você vai fazer isso com acompanhamento médico. Mas às vezes você está entorpecido com um monte de comprimido e a única coisa que o seu corpo está pedindo é um pouco mais de exercício. Ele está pedindo para ser olhado, para ser abraçado. Às vezes você está dizendo que não consegue focar, porém você não está dormindo. Você está indo para a cama com o celular na mão, passando aqui, ó, deixa eu ver um vídeo antes de dormir. Aí eu vou deitar, vou ver o vídeo no YouTube para pegar no sono. Tô com a luz do meu quarto ligada, tô com a TV ligada. Aí me fala bem assim, ai Marquito, mas eu só consigo dormir com o ruído da televisão. Aí a pessoa deixa ali, ó, passando, tá ali no canal lá, passando o jornal, a pessoa dorme, pega no sono, tá lá toda a guerra que tá acontecendo, não sei aonde, papapá, e tá ali a pessoa acreditando, gente, pura ilusão, quanta incoerência. A pessoa acreditando que ela vai acordar maravilhosa, plena, sã, com uma qualidade de sono péssima dessa. Dormindo com a TV ligada, achando que por conta de sempre ter feito isso na infância, ou por conta dos pais terem feito isso, aí traz aquilo como se fosse um hábito. Porém, gente, é um péssimo hábito. Se você gosta de fazer isso, eu tô te alertando. Às vezes, a sua falta de foco durante o dia também pode ser a TV que você está dormindo com ela ligada. A TV ligada, ouvindo tudo que é de desgraça que está acontecendo aí pelo universo e você dormindo ali, ó, só mandando aquela informação pro seu subconsciente, te detonando por dentro. Aí você acorda como? Você acorda destruída, cansada, cansado. Então, esse do sono, você, por exemplo, ó, a qualidade do sono é uma das coisas também. A qualidade do sono, quando você vai ali dormir, você pode preparar, vai desacelerando. Você já pode deixar o celular fora. Sabe onde que eu deixo meu celular? Fora do meu quarto. Coloco o celular na mesa da cozinha. Eu deixo ele lá com o horário já do despertador, cedinho. Eu nem entro com ele para dentro do quarto, porque eu sei que se entrar, aí já começa aquilo de você querer mexer. Hábito, para a gente construir bons hábitos, a gente tem que ir tomando novas decisões para ter novos resultados. Então o celular eu deixo ele na cozinha, vou dormir, eu já começo a desacelerar, eu fico já com um livro que eu tô lendo ali do lado na minha cama, aí eu vou ler um pouco ali antes de dormir, mas sem celular. Luz, desliga a luz do quarto, quanto mais escuro melhor. Então você vai melhorando a qualidade do teu sono.
Então a gente falou alimentação, falou do sono. Olha só como isso é importante. Não, a alimentação a gente nem tinha falado. A gente falou dos exercícios, falou do sono e a outra, a alimentação. O que eu fiz? Vou tirar tudo aquilo que tem glúten. Significa que eu não como nunca? Não. E vai ter momentos da semana que eu vou comer alguma coisa ali que tem glúten? Sim. As pessoas que são celíacas, elas não podem nada de glúten. Aí quem não é celíaco, o ideal é realmente evitar. Mas uma vez na semana eu como um sanduíche, eu como um podrão, que a gente chama assim aqui no DF. Uma vez na semana eu como uma pizza. E eu faço isso. Coca-Cola eu parei, de verdade. Aí eu não pego mais de jeito nenhum. Coca-Cola, os refrigerantes eu evito praticamente todos. Mas isso foi uma intenção, eu escolhi. Então, depois que eu tirei o glúten, o meu rosto afinou. Eu tinha um rostinho bem bochechudo, assim. E o meu rosto afinou porque as inflamações começaram a sair do meu corpo. Eu tô falando isso não como nutricionista, mas como alguém que testou e viu em mim isso acontecendo. Só que não foi só meu corpo. Aqui, ó. A mente. E eu, sendo uma pessoa com TDAH, sem a medicação. Depois que eu melhorei os exercícios físicos ali, diariamente, melhorei o meu sono, dormindo de 6 a 8 horas. Não vou ficar dormindo 4 horas achando que tá tudo maravilhoso, porque também não funcionava para mim. De 6 a 8 horas no sono e mudando a minha alimentação, que não é perfeita 100% do tempo, porém a maior parte do tempo ela é. Inclusive, açúcar cortei completamente. Nossa, pensa uma coisa que era para detonar minha cabeça. Não compro pacote de açúcar para dentro de casa. Não tem. Então, eu comecei a comprar aquelas coisas que eu sei que são coisas que fazem bem para mim. Entendeu? Então, às vezes a pessoa... Às vezes, até em relação à Coca-Cola, às vezes a pessoa fala assim, mas agora eu tô tomando Coca-Cola zero. Porém, a Coca-Cola zero não tem o açúcar, mas ela tem todas as outras coisas químicas, sabe? Que fazem mal. Então, assim, é com o passar do tempo que você vai percebendo. Então, por exemplo, as pessoas, eu falo, elas querem pílula mágica, né? A pílula mágica é tomar um comprimidinho que vai trazer o foco e que vai trazer muitos efeitos colaterais. Porém, o básico, gente, aquilo que o nosso corpo necessita e que é natural pra gente, a pessoa não quer fazer. Não quer um exercício físico, não quer dormir bem, não quer mudar a alimentação. Não quero, não me identifico, não quer nada. Mas ela quer ter foco. Tem coerência nisso? Não tem coerência. Como que a gente vai ter resultado com hábitos incoerentes? Não tem. Como que você vai ter... A gente não está falando sobre intuição, a nossa tecnologia invisível? Como você quer ter intuição, acessar esses canais divinos com tudo bloqueado? Como você quer encontrar aquela solução para aquele desafio que está tendo ali na tua vida, se você mesmo, pelas suas atitudes incoerentes, não tem se permitido melhorar? Então, para a gente ter os retornos, é importante que a gente seja coerente com as nossas decisões. Quanto mais, gente, a gente está conectado com a nossa divindade, mais intuitivo a gente se torna. E para a gente se conectar, todas essas escolhas, elas permitem que a gente tenha um acesso de uma forma mais fluida. Eu sei que tudo isso, às vezes isso que eu falo, incomoda, pode incomodar muitas pessoas. Porque, inclusive quando a gente não está nessa prática, a gente não está nesse momento. E eu não estou falando aqui que você tem que ser perfeito ou que tem que fazer isso em 100% do seu tempo, sabe? Você pode fazer aos pouquinhos. Experimenta. Experimenta, vê esse encontro nosso, desse café com alma, como se fosse um sinal superior que está chegando para você, porque às vezes o canal que você receberia da tua própria intuição, nesse momento, de repente pode estar entupido. Entupido de açúcar, entupido de falta de sono, entupido de falta de exercício. E às vezes acha que o comprimidinho lá da medicação
é o que vai liberar isso? Não é não. Não é não. Fica ligado, fica ligada. A gente está aqui querendo potencializar nosso potencial criativo e nosso potencial criativo ele está completamente alinhado, gente, a tudo isso. Não tem como a gente querer viver numa realidade só de ilusão, não. Querendo ter resultados, querendo que as coisas aconteçam pra gente se a gente é incoerente em todas as nossas atitudes. E que nem eu tava falando, não é sobre você ser 100% certinho em tudo. Eu não sou. Eu tenho deslize. Eu cometo os meus deslizes aqui. Eu falo que eu como uma vez glúten por semana. Tem vezes que acontece de eu comer 2. Mas eu não como glúten todos os 7 dias. Eu não uso açúcar durante a minha semana. Eu evito isso na minha alimentação. Eu nem compro para não ter aqui em casa, justamente para quê? Para não facilitar. Eu quero é longe de mim. E é engraçado porque quando a gente faz isso por conta das nossas escolhas, intenções, da nossa mentalidade para melhorar isso aqui, a nossa cabeça, a nossa intuição, a gente faz por conta disso. Porém, outras coisas vão acontecendo, porque você vai ficando mais bonito, mais bonita, mais gostoso, vai ficando mais gostosa, as pessoas vão começar a te encontrar nos lugares, vão falar, nossa, você tá diferente. Mudei, eu evoluí, eu fiz novas escolhas. E aí, não é só a nossa intuição que a gente acessa, a gente começa a irradiar algo maravilhoso, porque as pessoas elas sentem isso. A gente vai acessando mais da nossa criatividade, a gente vai acessando mais da nossa luz. O que é que acontece? Não tem? Onde tem luz, não vai enchendo ali ao redor? As pessoas querem estar perto de você. Você vai deixando de ser aquela pessoa que quem chega perto já fica, nossa senhora, que pessoa esquisita, que coisa negativa, que sensação ruim. Não. E mais uma vez, o macro acaba se tornando um reflexo do micro. Porque você começa a mudar aqui dentro, por meio de tudo isso, você vai liberando a sua intuição, você vai acessando a sua criatividade e tudo que é externo passa a acontecer melhor. A Vivi falando, quando mora sozinho é mais fácil, né? Duro é quando a família comer e você ter que resistir. E é isso mesmo, Vivi. E essa dificuldade que você passa, as minhas irmãs passam por isso também. Existe esse desafio quando a família toda tá ali e você é a pessoa que acaba vendo e acaba decidindo não comer. Mas tem as nossas decisões. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Se são filhos criança, você pode, aos pouquinhos, ir introduzindo isso na sua família. Eu sei que é um desafio, mas é algo que é possível. É possível. E tem muitas famílias hoje no Brasil que já conseguem fazer. Você vai evitando. Tem muita alimentação que pode ir sendo substituída. E nem tudo que vem com... que são mais saudáveis são caros. Você pode fazer escolhas que sejam mais acessíveis também. Então a gente vai fazendo essas escolhas, sabe? Vai mudando aos pouquinhos. Se você não consegue mudar tudo, muda aquilo que é possível mudar. Porque é melhor você fazer algo e dar algum passo do que você não fazer nada. É melhor você sair hoje para fazer uma caminhadinha quando terminar esse encontro aqui, do que você não fazer nada. É melhor você deixar o seu celular fora do teu quarto, com o despertador ligado, do que você não fazer nada na hora que você vai dormir. Você não quer mexer no celular? Você sabe que se você entrar com ele, você vai mexer, vai ficar lá rolando, Reels, até 2 horas da manhã, 1 hora, tendo que acordar cedo para ir trabalhar. Deixa fora do teu quarto. Toma decisão. É sobre ser seletivo mesmo naquilo que você quer. E assim você vai liberando mais a sua intuição. Esse vídeo aqui, eu vou colocar ele também no nosso canal do YouTube. Se você ainda não faz parte do nosso canal, para ficar recebendo as nossas notificações, receber nossas informações, comenta CCA aqui, nos comentários desse vídeo,
ou acessa pelo link na descrição se você estiver assistindo pelo YouTube. E você deve ter visto na capa desse vídeo, né? Eu ainda coloquei, você pare de se preocupar, Deus irá te mostrar essa arte, que é a arte que a gente vai fazer hoje, quando for a hora. Deus vai te mostrar esse vídeo quando for a hora. E se você está assistindo isso aqui, é porque a hora era agora. Você pode fingir que você não ouviu nada. Você pode fingir que você não assistiu esse encontro de hoje, mas não tem como mais desver aquilo que foi visto. As decisões, elas estão aí, ó, na sua mão. A decisão de você ser mais intuitivo, ser mais coerente, ela é possível, mas está na sua mão, só precisa do seu movimento. É a sua responsabilidade. Por mais que esteja difícil, desafiador, aí onde você mora, com as pessoas que você mora, você pode fazer com que isso seja diferente para você. Então começa por você. As suas decisões. Começa por você. E a partir do momento que você começar a fazer, muitas vezes o seu ambiente vai começar a ser alterado por conta do seu comportamento, por conta daquilo que você faz, não pelaquilo que você fala. O teu comportamento é o que vai fazer as coisas acontecerem. É difícil, a família inteira também está aqui, a família inteira tem essa alimentação. Teus filhos, eles repetem aquilo que você faz, aquilo que eles veem. Não tem como um pai chegar e falar para o filho que ele não pode fumar se ele está fumando. Não tem como um pai querer que o filho não use álcool se ele está ali sempre usando álcool, porque não é o que você fala, é o que você faz. Você quer que seus filhos estejam mais envolvidos com a arte, que eles possam expressar mais as emoções? Faça mais isso para eles verem. Você quer que os seus filhos se sintam mais merecedores e não cresçam com esse bloqueio de merecimento? Os seus filhos, as pessoas ao seu redor, os seus amigos. Se permita ser mais merecedor, mais merecedora. Será que você tem se permitido? Então você pode se permitir tudo isso. E quanto mais você muda isso no seu comportamento, mais as pessoas ao seu redor vão começar a perceber isso também. A sua família vai começar a ver que você tem tomado essas decisões e vai começar, aos poucos, ver por conta daquilo que você faz, não é por conta daquilo que você vive falando, não. Tudo isso que eu falo aqui para vocês serve também para mim. Eu fico me percebendo aqui diariamente nos meus comportamentos, aquilo que eu sinto que eu posso mudar, aquilo que eu sinto que eu posso melhorar. São as minhas escolhas. Eu falei no início desse Café com Alma, quer dizer, dessa sessão de cafés com almas, né? Esses encontros. Lá no início eu falei que eu fiz lista de coisas que eram desafiadoras para mim, porque eu estava decidido a mudar meu comportamento. E uma dessas coisas eram lives, ali com mais frequência, porque tinha muita coisa que eu sabia que eu estava guardando para mim e que eu podia compartilhar. Então, eu fui tomando essas decisões. Então, não é só sobre aquilo que eu falo. Muito bonitinho, né? Chegar, ficar falando as coisas que são legais, vibra positivo, pensa positivo. E no dia a dia você tá ali, ó, com a vida toda cagada por meio de seus comportamentos. Então, é momento de entrar em ação. Se esse vídeo chegou para você, se esse encontro nosso chegou para você hoje, é porque era o momento. E por meio desse canal, você está recebendo uma mensagem de que é possível você alterar aspectos da sua vida e viver uma realidade que possa ser diferente. Por meio da arte, por meio dos seus comportamentos, por meio das suas escolhas. Estar mais conectado com o silêncio. Praticar mais a atenção plena também no seu dia, nas suas caminhadas, percebendo as coisas, vendo o mundo. Tudo aquilo que é mais delicioso, que é sagrado e que está gratuitamente disponível para você na rua. Ah, Marquita, eu não tenho dinheiro para fazer academia hoje. Academia, a caminhada ela é grátis. Caminhada é grátis. A corridinha na rua ela também é grátis. Tem muitas escolhas que são grátis. Dormir é grátis também. Às vezes é só a decisão. Tem gente que pode ter problema de insônia. E outras vão ser necessários outros movimentos para dormir melhor. Porém,
Você que está me escutando aqui, você pode, de repente, ter essa disponibilidade, mas tem feito escolhas ruins. E por isso não tem dormido bem. Dormir é grátis. Então, a gente tem que parar de ficar achando que ficar buscando bloqueio, desculpas, historinha, para ficar se contando por não fazer aquilo que precisa ser feito. Porque a gente não é uma criança mimada, a gente não vai ficar fazendo só aquilo que a gente quer, a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. Nós somos artistas coerentes. E artista coerente faz o quê? Busca fazer aquilo que precisa ser feito. Então, vamos tomar melhores escolhas. E hoje, na nossa conexão, a gente vai fazer uma arte que é incrível. E a gente vai fazer com apenas 3 cores, 3 tons. E essa conexão aqui, ó, vai ser maravilhosa. Gente, se você entrou depois, ó, que eu tô vendo gente entrando aqui o tempo todo. Essa aula aqui, esse encontro, eu sempre falo esse encontro, eu ainda acho melhor do que aula. Esse encontro tá babado. Volta e assiste desde o início. Vou colocar no YouTube e eu vou colocar, vai ficar também disponível aqui no Instagram. Porém, depois de um tempo, eu vou tirar aqui do Instagram, vou permitir que fique apenas no YouTube. Então, vocês podem ir lá, criar a playlist do Café com Alma. Vocês podem acessar colocando CCA ou acessando Café com Alma no link aqui da descrição do vídeo. Hoje eu acabei me estendendo um pouquinho, mas é aquilo, gente. Quando a conexão tá fluida, a coisa tá acontecendo, o negócio vem, tem hora que a gente precisa deixar fluir. E hoje foi isso, inclusive muito mais do que eu tinha colocado nos meus tópicos aqui. Olha só isso aqui. Essa é a nossa arte de hoje. Verde, amarelo e um ocre. Vamos fluir com muita leveza numa conexão maravilhosa, nos permitindo sentir tudo aquilo que somos merecedores de sentir, porque ninguém aqui tem que ficar na miséria artística. A gente pode conectar com o nosso divino por meio da arte, a gente pode se permitir viver uma realidade com mais cores e mais criatividade. Vou virar aqui e vamos nos conectar com essa nossa pintura de hoje. Aumentar, suporte. E vamos fazer o desenho. Essa foi nossa arte de ontem. Se você não recebeu e não viu, você pode acessar pelo nosso canal do YouTube ou pode acessar no vídeo que eu deixei aqui no feed do Insta, mas bem em breve não estará mais aqui no Insta, porque eu vou deixar todas essas aulas apenas no YouTube para vocês acessarem. Então, se você quer fazer parte do nosso canal do YouTube, comenta aí também, ó, CCA, Café com Alma, que lá eu sempre mando as ilustrações, é o canal do WhatsApp. Vou mandar ilustrações com as linhas, as informações, os lembretes das aulas. Então, se você não quer perder nada e quer estar sempre bem juntinho da gente aqui, é só comentar CCA para fazer parte desse nosso canal. E essa aula de ontem ficou incrível, viu? Vocês vão amar, 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 amar. Aqui eu estou usando um bloquinho de papel Canson, 300 gramas para aquarela. Aqui eu vou usar a nossa aquarelinha da Giotto. Vou colocar aqui umas gotinhas nas cores que eu vou usar. Aqui é só um conta-gotas mesmo. E aqui, ó, amarelinho que eu vou usar. Esse ocre. E vou usar esse verde mais escuro aqui. Porém, dessa vez eu vou fazer o quê? Eu vou trazer daqui e vou colocar aqui no meu godê. Lembrando que essa aquarelinha aqui, ó, você já consegue trazer aqui pro seu godê quando você quer trazer mais transparência. Ela já vem com um pincelzinho. Então, se você quer receber isso aqui, entra lá no nosso canal comentando CCA ou acessando pelo link na descrição, se você está no YouTube, porque você vai receber a lista de materiais com tudo aquilo que eu fico usando por aqui, viu?
Então vocês conseguem acessar isso aqui é material baratinho. Na minha lista de materiais eu mostro inclusive onde vocês conseguem encontrar, que foi onde eu comprei essa daqui. Lá vocês vão ver que tem a aquarela da Giotto, tem a grande e tem a mini. Essa aqui é a mini. E eu já tenho ela, ó, mais de anos. Paguei a menorzinha, fico com ela do lado do desenho e já super dura. Então aqui, ó, agora que eu deixei umedecendo, aí eu venho aqui, ó, vou pegar daqui e vou trazer pra cá. Pego daqui, trago pra cá. Eu poderia ter feito isso depois de eu ter feito a arte, né? Mas tudo bem. Já vou deixar aqui pronto, que na hora que eu fizer a arte, eu só molho um pouquinho, que aí ela vai dissolver com mais facilidade. Então já vou deixar pronto aqui o amarelinho. Aí, ó, esse ocre aqui que eu falei. Porque se eu tiro daqui pra flor direto, vai ficar muito mais escuro. Então eu tiro daqui, vou trazer pra cá, ó. E aqui eu vou trazer com mais água. Aí eu tô molhando aqui, ó, o pincel no copinho com água, aí eu trago pra cá com mais água, aí venho, pego mais água no copinho, trago mais pra cá. Aí agora aqui tá bem molinho, porque fica aquela transparência na aquarela. Bem suave. E agora o marronzinho. Venho aqui, pego aqui o marronzinho, vou trazer pra cá. Pegar um pouquinho mais. O marrom, se eu pego daqui direto, ele fica muito escuro para lá. Não é o que eu quero cores suaves hoje. Então, trago para cá, vou no copinho, pego mais água e trago para cá também. Então aqui, ó, a minha base, com as aquarelas que eu vou usar, elas já estão prontinhas. Então, o amarelinho, o ocre, o marrom e agora vou pegar o verde. Pode fazer de outra cor, sim. Não precisa usar somente o ocre, não. Até o amarelinho você consegue chegar num tom legal, ou você também pode usar o laranja, se você não tiver o ocre. Porque aí esse laranja aqui, ó, misturado aqui com mais água, ele vai ficando mais clarinho e fica uma tonalidade legal para isso que a gente vai usar também. Então, ó, aqui o verde, peguei a água e vim trazendo para cá, ó. Deixar bem molinho, que eu quero usar essas cores mais suaves. Então agora estamos aqui e a gente vai começar a fazer a ilustração. Olha só, aqui eu vou usar essa caneta Eco Pigment da Faber-Castell 03, ela é uma caneta à prova d'água. Vocês podem usar caneta Micron, caneta Unipin, lápis com grafite comum, aquele escolar, ou pode usar até lapiseira 05, 07, até caneta Bic de concurso, aquelas pretas vocês podem usar. Elas são à prova d'água e você consegue fazer a ilustração e desenhar tranquilamente. Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor essa parte do desenho. Ó, aqui, lembrando, a gente pode sempre colocar aqui o dedinho para ter uma ideia de onde a gente quer iniciar. Aqui, por exemplo, eu quero centralizar primeiro e depois vou fazendo as outras do lado. Então, para centralizar, eu venho aqui no olho mesmo. Ó, mesmo que fique um pouquinho torto, não tem problema. Eu quero fazer isso mesmo, soltar o controle. Venho aqui nesse meio, vou fazer um pontinho. Um pontinho bem pequenininho aqui, só para eu visualizar. Eu quero esse meio aqui. Desse meio aqui, eu vou começar com um espiral. E pode ser que na hora que você estiver fazendo, a sua intuição peça para você fluir de outra forma. E você vai seguir aquilo que você está sentindo. Tá bom? Então, ó, espiral. Vou começar como uma espiral. Vou descer. Venho. Volto como uma espiral. Daqui eu venho
e fecho aqui em cima. Daqui eu venho, fecho aqui também. Só um formato espiral, torto, imperfeito, e assim a gente segue sem cobrança e sem controlar demais. Aqui eu vou trazer mais um. Agora, eu vou só fazer o quê? Deixar que nasça pétalas. Ó, subo, desço. Vou subir, vou descer. Vou subir, vou descer. Subo, desço. Tô contando? Não tô contando. Não vou contar quantas pétalas. Aqui eu quero fazer enquanto meu coração tá pedindo. Só vou subir e descer. Só isso. Aí aqui dentro eu posso completar com pétalas. E você vai só sentindo aquilo que vai nascendo. Vou fazer uma bolinha menor, uma maior. E aqui vou deixando fluir por meio de cada um dos meus traços. Bolinhas. Bolinha maior, menor, maior. Eu vou sentindo. E vou só fazendo aquilo que meu coração está pedindo para eu fazer. Por mais que eu esteja me inspirando nessa arte que eu criei e eu mostrei para vocês, essa daqui, por exemplo, ela já tá diferente daquela que eu tinha feito ali no caderno. E é isso. Você vai deixando acontecer. Agora, daqui, eu tinha feito aqui o pontinho para eu centralizar, né? Eu vou descer um pouquinho mais. Então, daqui eu subo uma linha. E aqui da base, vou fazer umas folhinhas assim. Aqui, eu vou fazer primeiro o quê? As flores que eu quero do lado, para depois eu fazer as folhinhas. Aí as folhas eu vou encaixar nos espaços que forem ficando. Então agora eu vou fazer o quê? Daqui, eu vou fazer uma tortinha assim, subindo, maiorzinha. Daqui, eu vou fazer outra assim, saindo daqui também, mais ou menos essa mesma distância. Subo. Aqui eu vou fazer como se fosse uma gota. As folhinhas embaixo. Uma gotinha. Vocês vão ver que essas flores que eu estou criando aqui, elas não precisam necessariamente ter uma relação com flores reais. Isso aqui você pode visualizar como flores imaginárias, flores da intuição, aquilo que nasce quando você liberta o seu coração para criar. E agora eu vou fazer as duas menorzinhas aqui. Então aqui, daqui de baixo, eu vou fazer uma para cá, preencher esse espaço, e uma para cá. Vou pegar mais aqui do cantinho. Até aqui. E aqui eu vou subir e volto. Subir e volto. Aqui da base eu vou fazer corações. Pode ser estrelas, pode ser lua. Você vai sentir aí, você vai criar. Sempre quando eu vou trazendo esses elementos, a gente pode ir trocando. Onde tem coração pode ser estrela, pode ser lua, pode ser um espiral. E aí você pode ir testando aí também a sua criatividade. Daqui, eu vou fazer essa pra cá. Vou fazer mais baixinha, porque eu quero que ela seja um pouquinho maior, as pétalas. Então, vou fazer só até aqui. E aqui, ó, eu vou fazer o quê? Espirais. Reduzir um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Ó, espirais.
sem perfeição, só solta. Se a linha passou por cima da outra, não tem problema. Só solta a mão. Sente seu coração, a música, o momento presente, onde desenhar também é se conectar com todo o seu potencial criativo, deixando a sua intuição falar mais alto. Aqui, eu vou tirar daqui, ó, desse ponto, e vou começar a fazer algumas linhas, ó, com bolinhas. Vai trazendo e vai preenchendo aqui, ó, esses espaços. Pode ser uma maior, uma menor. Aqui, você não precisa ficar se prendendo, ó. Como se fosse... Eu até esqueci, aquela flor do cerrado. E vai fazendo as bolinhas na ponta. Aqui, ó, você pode ligar essas que estão aqui, ó, como se tivessem conexões. Só vai sentindo. As flores altas parecem o morango do amor. Tá aqui. Os morangos do amor. Oh, meu Deus. E aí, ó. Agora, com essa parte aqui pronta, a gente pode ir criando alguns elementos, criando as nossas folhas. O que eu vou fazer? Elemento. Quero centralizar essa arte aqui. Vou fazer uma lua aqui em cima, ó. Meia lua. Pode ser uma estrela? Pode. Pode ser um coração? Pode. Você sente o que o seu coração está pedindo aí. Aí eu vou fazer uma estrela aqui. E vou fazer uma estrela aqui. Quem tem dificuldade de fazer estrela, deixa eu ver se eu tenho um papel aqui para mostrar para vocês. Se você tem dificuldade de fazer estrela, você pode fazer assim também, ó. Você pode fazer no lápis um triângulo, tipo assim. Ao invés de fechar aqui, aí você só faz assim, ó. Uma linha, outra linha. Aí vem daqui, ó, faz uma pontinha, vem aqui, faz uma pontinha. Assim, você consegue fazer a estrela fácil. Se você fizer no lápis, você vem e apaga aqui essa parte do meio. Bem simples. Não precisa nem saber desenhar. Aqui é só você se permitir. E a outra que eu fiz ali, eu fiz direta. Fiz assim. Precisa ser retinho, todos os cantinhos? Não, você pode fazer bem solto mesmo. Então, fiz uma estrela aqui, uma aqui, e agora eu vou fazer algumas bolinhas para completar como elementos aqui. Elementos, eu sempre sinto que são tudo aquilo que chega para ir dando equilíbrio na minha arte. Por exemplo, uma bolinha aqui, uma aqui. Você pode sentir e se perguntar: corpinho maravilhoso, o que posso fazer para melhorar essa arte? Você vai sentindo e você vai trazendo. Quais elementos podem surgir? Então, aqui agora, eu vou fazer as folhinhas para a gente ir complementando. Precisa ser tudo igual? Não. Pode ser maior, menor, por exemplo. Aqui, eu vou fazer... Vou começar aqui de baixo mesmo, ó. Só faz folhinha. Maior. Menor. 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 Maior. Fazer uma menor. Não tem uma regra. Só vou sentindo e fazendo. Aqui desse lado. Menor. Menor. Maior. Menor. E vou só fazendo as minhas folhinhas. Aqui eu vou fazer uma folha diferente. Assim. E aqui. Nossa, mas começou com uma e terminou com outra. Você pode.
Aqui a sua flor, ela pode qualquer coisa. Você vai sentir, você vai fazer. Tudo tá valendo. Inclusive, pode continuar aqui, se quiser. Gente, ela já tá bem diferente daquela que eu tinha mostrado pra vocês. E é isso aí. Aqui, ó. Assim. A Eliana falando, flores místicas, maravilhosas, de uma simplicidade e amorosidade. Aí são flores místicas. Que legal. Ó. Pronto. Aqui, vamos encaixar? Então aqui, ó, vou fazer uma folha pra cá, maiorzinha. E uma linha no meio. Essa daqui, sai daqui, subo, vou encaixar mais ou menos dentro desse espaço aqui. E uma linha no meio. E essa daqui, ó, essa central, a gente vai fazer ela tipo como uma espiral. Saindo daqui, mais ou menos aqui do meio. O espiral, ó. E daqui eu volto, vou pro mesmo ponto. E vou fazer a linha no meio. Aqui também. Vou sair daqui, venho pro espiral. Aí daqui eu volto, venho até a ponta e faço outra linha aqui no meio. E a gente vai deixando essa arte sair de uma forma completamente livre, soltando qualquer controle, qualquer cobrança aqui nos cantinhos. Nesse cantinho, vou fazer um coração. Nesse cantinho, vou fazer um coração maior, menorzinho, maiorzinho. Eu vou encaixando e vou sentindo aqui onde a minha arte vai dando esse equilíbrio. Aqui eu vou fazer uma lua. Aqui eu vou fazer outro coração. Uma bolinha. Uma bolinha. Aqui eu só estou sentindo e estou inventando. Um coração. Um coração. E aqui você pode até escrever a palavra. Aqui eu vou trazer a intuição. Intuição. Você pode escrever com lápis, se você não se sentir segura para escrever diretamente com a caneta. Aqui, quando eu escrevo, eu gosto de, por exemplo, essa arte puxadinha da letra, quando eu faço assim, ó, e tá pequeno aqui, aí eu sinto que vai ficar torto aqui até o final, que não vai chegar, e o que eu faço? Aí eu vou puxando mais. Aí aqui eu puxo mais, pra eu conseguir manter esse controle. Por isso eu gosto muito dessa caligrafia, porque eu sempre consigo ir ajustando ela. Se aqui ficou muito curtinho, aí aqui no C, por exemplo, aí eu puxo mais, aí eu vou ajustando. Então eu consigo sempre disfarçar com esse tipo de caligrafia aqui. Então aqui estamos com a nossa arte aqui prontinha. E agora eu vou começar a fazer a pintura dela. Então vou virar aqui, porque é com aquelas cores que eu falei que estavam mais clarinhas. Então vou virar aqui meu godê pra gente começar. Aqui vocês vão ver que a gente vai fazer ela de bem mais soltinho. Primeiro, eu vou pintar as bases com o amarelinho. Pegar aqui um pouco de água e esse amarelinho aqui vai servir para eu pintar a primeira camada. Então eu vou trazer em praticamente tudo aqui, ó. Deixa eu ver. Não, aqui eu vou trazer o marrom. Aí que eu não vou trazer o amarelo. Eu vou trazer o amarelo nessa, nessa e nessa. Então vamos lá.
Vocês podem perceber que eu não vou ficar buscando fazer muito certinho dentro. Eu vou deixar linhas brancas. Se tá muito dentro da linha, não. Vou deixar, ó. Deixo sair. Começo a espiral. Ó. Partes que vão ficar mais claras, outras mais escuras. Algumas ficam com alguns espaços brancos. Olha mais de perto. Alguns espaços branquinhos. Fica parecendo falha. Mas, ó, firma isso aí na mente. Isso aqui não é falha. Isso aqui é arte. A gente pode fazer e deixar acontecer. Solta o pensamento de falha. Isso não é falha, isso é arte. E quando a gente fala de intuição, você não precisa entender tudo. Basta respeitar o que você sente. Ó, só puxo. Ó, tá pra fora das linhas. Não se apega a isso. Solta tudo aqui. Então, ó, folhinha, amarelo. A folha de cá, amarelo. Solta a pincelada. Exercício de soltar o controle, conectar com a intuição. Se conecta com a música, com a sua respiração. E vai deixando a parada acontecer. Ó, saiu pra fora, pá. Solta completamente. Bem livre. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pro ocre. Vou pintar esse coração. É tão gostoso quando você pode pintar e deixar sair aqui, ó. Pra você não ficar naquela coisa. Ai, meu Deus, tá saindo pra fora, eu errei, eu borrei. Ó céus, ó vida, eu borrei a minha arte. Solta. Solta, solta, solta. Deixa o pincel. E é por isso que, inclusive, para a pintura terapêutica, um pincel que você tiver, o pincel da própria aquarelinha, o pincel com reservatório de água, eles vão funcionar. Você não precisa comprar aquele pincel mais carão, porque eu vi os artistas usando aquele que não sei o quê. Não precisa. Você até pode depois, se você quiser, em algum outro momento, mas não precisa ficar gastando nesse momento, investindo em materiais muito caros, porque você vai conseguir ter o resultado e o retorno naquilo com materiais que são acessíveis. O importante é vencer a resistência para iniciar. Agora, vou trazer o quê? Ó, aqui o ocre. O ocre. Ops, marrom. Ó, o ocre. Com o ocre, eu vou dando algumas pinceladas aqui. Uma nova camada. Você vai trazendo apenas em alguns pontos aqui. Ó. Só vai dar uma corzinha mais escura do que aquele que a gente estava usando, o amarelinho. Então você vai trazendo um pouco mais do ocre, misturadinho com a água. Só algumas pinceladas. Olha só. Aí agora, vou trazer o quê? O marrom.
E olha só que mágico que o marrom fica. Primeiro nessa daqui de cima. Aí a gente consegue ir trazendo um equilíbrio. Tá aqui o marronzinho. Aí agora eu vou trazer o marrom aqui nas outras pétalas. Ó. Se você sentir que o marrom estiver muito aguado, você pode pegar um pouquinho mais lá na tinta mesmo e coloca no godê. Ó. E aqui você pode dar umas pinceladas e soltar. Deixa que ela vai se misturando. Porque como tá umedecido aqui, ó. O marrom ele vai se misturando no que tá por trás. E olha que legal. Como já tá amareladinho por trás, quando você traz o marrom, ele vai se misturando, mas fica um tom mais claro no fundo. Tipo, trazendo uma luminosidade e aqui vai se misturando. Olha só, na folhinha. Não, na folha eu não vou trazer marrom, não. Vou trazer marrom só nas pétalas. Tá úmido e aqui vai se misturando. Você vai pegando seu marronzinho. Aqui eu não preenchi tudo, tá vendo? Como já tava amarelo, eu vim aqui, ó, só no cantinho direito de cada uma das bolinhas e fui colocando, ó. Aí eu tô deixando que ele vai misturando aqui também. Aqui, por exemplo. Vou colocar aqui na base. Puxo um pouquinho. Tô deixando aqui misturando também. Bem solto. Quero escurecer um pouquinho essas aqui de cima? Ok. Vou lá, pego mais no marrom, direto na tinta e venho pra cá, ó. Uma gotinha que eu coloquei, ó. Uma pinceladinha. Vou deixando misturando. Aqui, eu quero mais esse marrom mais escuro. Uma pinceladinha. Aqui também. Aqui, ó. Já vai se misturando aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou limpar a ponta do pincel. E só com o pincel limpo e com água, eu venho aqui, ó. Eu vou dar uma misturadinha. Aqui a mesma coisa. Só umas leves triscadinhas. E agora nessas bolinhas aqui, eu vou usar o marrom. E aqui a gente vai só sentindo. Ó, como temos amarelo espalhados aqui, olha o equilíbrio. O marronzinho, em alguns detalhes, acaba dando um destaque também, fica legal. Ó, aqui nas bolinhas. Cada uma das bolinhas. O marronzinho aqui, ó, no coraçãozinho. Aqui na bolinha. Agora, o amarelinho aqui, ó, ainda vou pintar algum elemento. Esses coraçõezinhos aqui. Esse aqui no cantinho. A lua do Intuição. Essa intuição aqui a gente pode fazer um cortado também com o pincel na lateral. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só pintar aqui, ó, as estrelinhas e a lua. Vocês também podem utilizar aquarela metalizada em alguns desses elementos aqui. Por exemplo, estrelas, luas, porque dá uma arte super lindona. Fica aquele brilho, sabe? O metalizado fica muito legal. Todos esses materiais vocês encontram no link que fica na minha bio. A lista de materiais. Ou você pode comentar CCA para receber a lista lá dentro do nosso canal do Café com Alma. Comenta CCA, que lá eu vou mandar as ilustrações, vou mandar
as informações, lembretes das aulas, então vocês recebem tudo por lá. Ou acessa pelo link na descrição se você estiver assistindo pelo YouTube. Então, olha só. Aqui, apenas 2 tons. Olha, 2 cores, na verdade. Olha só como ficou. E aqui, vamos soltando. O que que eu sinto? Como já tá um marronzinho aqui, em alguns detalhes, ó, aqui em cima, aqui, deu um equilíbrio. Eu acho que eu trazendo esse marrom misturado com água e fazendo aqui o cortado, vai ficar legal também. Então eu vou molhar a pontinha do meu pincel, deixar bem umedecido e vou cortar, ó, a mancha. Colocar um pouquinho mais, passar mais uma. Olha como fica legal. Só deixar o pincel assim mais na lateral e puxar. E agora, a gente vai fazer os verdinhos. E inclusive, eu vou passar também, ó, o amarelinho aqui nessas folhinhas, porque eu quero que o verdinho que eu traga, ele fique por cima e o amarelinho seja a base, para trazer esse tom delicado aqui do fundo, nas nossas folhinhas. Gente, essa arte aqui, se você fizer no papel A3, até mesmo no A4, para colocar num ambiente em que tem tons terrosos, isso aqui fica a coisa mais linda. Inclusive, eu acho que eu farei isso depois também, aqui para casa. Num papel maior. Várias dessas artes que a gente fez aqui, a gente consegue fazer tipo, umas releituras dela. E cada vez que a gente fizer, ela vai sair completamente diferente daquilo que a gente está fazendo. Agora, olha que delícia, gente. Olha só. Com o verde... Deixa eu reduzir para vocês visualizarem. Com o verdinho aqui, ó. Eu vou fazer umas pinceladas, aqui tá bem misturado com água, o verdinho. Eu vou fazer umas pinceladas por cima das folhas, ó. Aí ó, ele se mistura até com o amarelo do fundo. Olha o tom, como fica diferente. Um verdinho bem líquido. Olha, gente, olha que delícia isso aqui. Aí as misturas, às vezes você vê pronto lá, você não consegue imaginar como que foi feito. São camadas. E aqui é tudo solto. Olha só. Só vai soltando. Sem nenhuma perfeição. Só liberdade. O amarelinho no fundo e o verdinho por cima. Olha nessa daqui agora. A Aline está fazendo no A5 pequenininho. Aí compõe vários quadrinhos que ela está criando. E isso fica legal também. Aqui é um A5 também. Eu usei o Canson 300 gramas para aquarela A5. É pequenininho. Ó, pinceladas soltas. E vai deixando acontecer. Aqui a gente vai sentindo, gente. E reforça ainda sobre intuição. Intuição não é mágica. Intuição é presença. É quando a gente se permite viver esse momento presente. A intuição que a gente sente, muitas vezes, ela é inclusive a sabedoria antes da explicação. É quando a gente vai deixando o nosso coração falar por meio das nossas cores, por meio daquilo que a gente traz de mais bonito. E é importante você saber que durante muito tempo foi ensinado a você desconfiar de si mesmo.
Foi isso que foi ensinado. Mas confiar, você pode reaprender também. E isso na sua vida, na sua arte, em tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que você traz de mais sagrado. O verdinho aqui, ó. E aqui, a gente vai sentindo. A gente pode, por exemplo, ó, um toquezinho. Não, vou reduzir para mostrar para vocês a mancha. Eu vou fazer uma bolinha em cada espacinho aqui, tá vendo? Essas bolinhas que eu trisquei, agora eu vou só trazer água e vou mostrar para vocês. Agora apenas água. Eu vou fazer movimentos circulares. Não precisa preencher tudo do espaço. Vai ficar bem clarinho. Aí você pode até misturar com uma folhinha, tá vendo? Pego mais água na pontinha do pincel, ó, movimentos circulares. E misturo com algumas folhinhas aqui, não tem problema, ó. Aí eu vou pegar mais água, venho nessa outra, ó, movimentos circulares. Como se fosse uma fumaça da energia da natureza, um verdinho que emana do sagrado. Todos esses verdinhos eu vou trazendo e fazendo uma leve circulada. Uma leve circulada, ó. Só o pequeno detalhe nessas partes do meio. Aí eu vou sempre trazendo com mais água, só dando uma misturadinha. Pode passar por cima do que já está criado. Com mais água, aí ela fica nesse tonzinho bem clarinho. E aqui é só suavidade. É como se todas essas plantinhas tivessem soltando essa energia verde, esse esfumaçado. Olha que mágico isso aqui. Com a delicadeza. Aí onde você pega aqui, ó, do mais verde e só trisca, você pode deixar misturar, tá vendo? Vou pegar mais do verdinho, só vou triscar em alguns lugares aqui, ó, e vou deixar misturar, já que tá bem umedecido. Mesmo passando por cima das folhinhas, só algumas leves pinceladas. Aí aqui a gente vai formando nessa aquarela que já tá úmida, essa camada, a gente vai formando o quê? As manchas. Aí você pode pegar com um pouquinho mais de água e dar uns toquinhos onde já secou. Deixar misturar ainda mais com esse fundinho. Olha isso, gente. Hoje nossa arte toda trabalhada em tons terrosos. Lembrando sempre que quando a gente se escuta, algo aqui dentro da gente vai se alinhando. Porque a mente, ela sempre analisa, mas a intuição, ela reconhece. Aqui agora, eu vou deixar aqui essa arte. Olha só, gente, que delícia de arte.
ela agora ela já está praticamente seca. Eu vou secar aqui um pouquinho com o secador para dar uma agilizada. Já aproveito para trazer o convite para vocês. No método Soltar, que é o nosso método de pintura terapêutica, a gente vive isso com muita intensidade em cada uma das trilhas que a gente vive lá. A gente passa pelo Aquazen, que são aquarelas e meditações, pelo Aquaflores, que são aquarelas e orações. A gente aprende a pintar em tecido, madeira, tela, várias plataformas. A gente aprende, inclusive, a pintar e levar essas artes maravilhosas para paredes. Então, quando a gente vai passando por todas as trilhas do método Soltar, cada dia a gente vai desbloqueando algo que às vezes a gente nem sabia que estava travado dentro da gente. E a gente vai se permitindo viver e acessar cada vez mais essa arte, participando de uma comunidade com pessoas e artistas que estão sempre ali se auxiliando, sempre se somando, com trocas de cartas. Dentro da comunidade, os artistas eles mandam as próprias artes para que outros artistas também possam observar. A gente acaba se inspirando lá dentro da comunidade Fluir, que é a comunidade dos alunos do método Soltar. E aí eu quero mostrar para vocês, olha só que coisa mais linda que eu recebi de aluna, a Maria Araújo. Um refresco para quem vive a vida com muitos compromissos. É tudo que uma mente cansada precisa ouvir. Música de qualidade e balançar as mãos, os braços, os sentimentos e respirar aliviada. Eu amei. Porque a Maria, ela se permitiu viver esse processo de mergulhar dentro de si mesmo por meio da pintura terapêutica. E aí, as coisas elas vão acontecendo, a gente vai sentindo os nossos sentimentos, a nossa respiração, a gente vai sentindo toda essa reconexão por meio da pintura terapêutica, por meio daquilo que vai acontecendo quando a gente escolhe o movimento. Olha só, a Helenice. Gratidão por esse movimento e por trazer tanta amorosidade e simplicidade para mim. Me trouxe mais centramento, presença e acolher também as minhas imperfeições. Olha que delícia isso aqui, a gente se permitir acolher as nossas imperfeições por meio da nossa arte. Uma arte livre, uma arte leve, que ela não está aqui para te cobrar. Ela está aqui para te ensinar a permitir acessar. Ela está aqui para que você possa se permitir ser merecedor e merecedora de momentos de bem-estar, onde você vai se sentir mais centrada, vai ter mais presença para acolher as suas imperfeições, acessando mais a sua intuição. Isso aqui tudo é por um movimento, é por uma escolha. E quando você escolhe estar junto de pessoas dentro de um ambiente onde a criatividade é tudo que está presente, a conexão com o invisível, com Deus, com a criatividade, dentro de um espaço de positividade, você consegue acessar uma realidade que é uma realidade artística, com mais intuição, mais leveza. Esses depoimentos aqui, eles vão me mostrando cada vez mais isso. Olha esse da Natália. Eu comecei com uma raiva, uma repulsa que foi se diluindo, foi mudando, acalmando, aceitando, entendendo e, por fim, eu já estava envolvida e aliviada em lágrimas. Isso aqui se chama permissão. Quando a gente vai colocando as nossas emoções naquilo que a gente está criando, sem ficar se cobrando se está dentro da linha demais, sem ficar buscando por perfeição. Aqui é sobre soltar toda a autocobrança, soltar o chicotinho e apenas sentir, colocar uma música, se conectar ali no momento presente
e permitir que o seu coração possa falar mais alto por meio daquilo que você faz de mais bonito. Isso aqui a gente acessa quando mergulha dentro do método soltar. Passa por cada uma das trilhas de conhecimento e vai se permitindo viver isso com verdade. Você traz isso aqui, ó, para a sua vida, tudo isso aqui que a gente está lendo, que a Natália sentiu, o que a Helenice sentiu, o que a Maria sentiu. Isso aqui a gente vai trazendo para a nossa realidade, vai vivendo isso, melhorando quando você sente a ansiedade, quando você sente aquele estresse do dia a dia. Além de você aplicar isso em você, você também vai receber certificação para ensinar outras pessoas por meio da pintura terapêutica, onde você vai poder criar grupos nos locais onde você mora, onde você vai poder ensinar, onde você vai poder transferir essa riqueza de conhecimento que é a pintura terapêutica. Então, quando você chega ao final do método soltar, você recebe a certificação para ensinar outras pessoas. E também vai ter a capacitação justamente por ter passado por todas as trilhas. E é algo, mesmo para quem nunca pintou na vida, mesmo para quem nunca desenhou, você aprende tudo dentro do método. Então, se você quer conhecer e receber mais sobre o método soltar, é só comentar soltar 25, tudo junto, aqui nos comentários, ou acessar pelo link na descrição desse vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube. Comente soltar 25 para receber as informações ou acessar pelo link na descrição. E aqui, agora, a gente vai fazer apenas alguns detalhes para finalizar. Eu vou fazer com a caneta Posca. Vou colocar aqui a câmera mais do ladinho e vou tirar a minha aquarela daqui. Você também pode fazer essas bolinhas com um pincel fininho e a tinta acrílica, assim. Com a caneta Posca, ela fica mais fácil para quem quer fazer linhas, porque não requer tanta destreza quanto o pincel fininho. Mas é possível fazer com o pincel também. Olha só. Aqui eu vou fazer as bolinhas. Dentro de cada uma dessas bolinhas aqui, eu vou trazer esse brilho com a caneta Posca. Lembrando que sempre nessas partes que estão mais escurinhas, elas destacam melhor. Olha só aqui. As nossas flores já estariam maravilhosas da forma como estavam. Isso aqui com a caneta Posca são apenas detalhes para trazer um charme para a nossa arte. Eu sinto que traz mais leveza também. A gente pode fazer algumas linhas. Olha como destaca, olha só. Fazer desse lado também. Você pode fazer algumas bolinhas em alguns pontos. Lembrando, pessoal, que amanhã, dia 31 de julho, vai ser a nossa última aula aqui do Café com Alma. Eu estou decidindo que dia será uma próxima aula. Eu não vou acabar com o Café com Alma para que a gente nunca mais tenha essas lives, não. Mas eu vou decidir se as próximas, se elas serão ao vivo pelo YouTube, se serão uma vez por semana aqui no perfil do Instagram. Bem provavelmente será pelo YouTube, viu? Porque o que eu já percebi? Lá dentro do espaço do YouTube, eu consigo colocar a câmera de lateral
e vocês conseguem visualizar melhor o que está do lado de cá e também do lado de cá. Então é gostoso fazer no Instagram, só que é muito pequenininho também. Lá a gente fica com mais espaço para mostrar os detalhes. Então, bem provavelmente vai ser pelo YouTube. Aí eu vou definir como vai ser e eu vou compartilhar. E apenas quem estiver dentro do nosso canal vai receber a notificação. Então, se você está assistindo aqui com a gente, se você assistiu ao vivo ou se está assistindo depois, se você não tiver no nosso canal, você não vai receber a notificação das nossas aulas ao vivo, entendeu? Então, vai realmente perder. Para fazer parte do nosso canal, basta comentar CCA, Café com Alma, ou acessar pelo link na descrição desse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube. CCA. Aqui eu vou fazer, olha só, vou dar um zoom. Vou fazer bem devagarinho, enquanto eu trabalho a minha respiração. Aqui também. Alguns momentos requer silêncio e concentração. Aqui embaixo agora, vou fazer esses pequenos coraçõezinhos. Algumas linhas. E algumas bolinhas. Nossas flores. Aqui eu vou fazer dentro de cada uma delas uma bolinha branca. Só para trazer essa iluminação. Se você gostou dessa aula, me ajuda a alcançar mais pessoas. Encaminha ela aí. Agora, quem está aqui assistindo, encaminha ela no aviãozinho, manda ela para alguém que você acha que poderia gostar de saber mais sobre intuição, que possa se interessar por esse conteúdo que a gente conversou, que possa se interessar em colocar a arte em movimento para liberar as emoções. Comenta, encaminha aí no aviãozinho, para que mais pessoas possam acessar a pintura terapêutica também. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode copiar o link que tem aqui logo abaixo também, compartilhar e mandar para outras pessoas pelos grupos de WhatsApp. E se está pelo YouTube, já aproveita e curte também. Se vocês não estiverem seguindo o meu canal lá no YouTube, já deixo aqui o convite também. Quem está lá dentro do grupo, a gente vai mandar o link, viu? A gente sempre vai mandando o link com as aulas. Não deixem de fazer parte do nosso canal. E se você sentir que esse pode ser
o momento de você fazer parte do método Soltar, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui de coração e braços abertos para receber vocês, a nossa comunidade, os alunos que já estão lá junto com a gente, entrando no movimento, porque assistir não basta, é preciso agir, é preciso entrar em ação, é preciso entrar em movimento. E essa é a grande magia da pintura terapêutica. A gente vai mandar o link da página do YouTube também dentro do nosso canal, do CCA, Café com Alma. E quem quiser encontrar nosso canal pelo YouTube pode comentar, pode, na verdade, ir lá no YouTube e pesquisar por Aquarela Zen, que vocês também conseguem encontrar. Facinho, é só escrever Aquarela Zen que vocês já vão encontrar. E olha só, esse foi o nosso resultado de hoje, da nossa pintura, alinhada com a nossa intuição, uma pintura leve, conectada com o momento presente, com as manchas, com a liberdade criativa. Mais uma vez, foi lindo estar com vocês aqui. Gratidão pela presença. Amanhã vai ser a nossa última aula aqui pelo Instagram e vai ser muito lindo. Nosso tema de amanhã vai ser como se livrar de pessoas tóxicas e lembrando que é hora de deixar ir aquilo que não nos pertence mais. Espero vocês aqui amanhã. E assistam também, se você perdeu alguma das aulas, vocês podem assistir todas essas aulas pela nossa playlist que está lá no YouTube. Então vocês conseguem assistir todas as aulas do Café com Alma, uma a uma, por meio da nossa playlist, que já está criadinha e organizada lá. Sigam nosso canal no YouTube. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.